Bom, então vamos lá para a nossa aula de ciências. No início do capítulo da aula da semana passada, nós estudamos, abordamos as relações que se estabelecem entre os seres vivos. Inicialmente foi feita uma abordagem do conceito de biosfera e dos níveis de organização dos seres vivos. Além disso, vocês puderam compreender a importância da conservação dos ecossistemas que constituem a biosfera. Agora nós vamos abordar alguns tipos de relações ecológicas. Então, vamos lá, abram o livro de vocês, na página 10, relações ecológicas, como mostra a imagem no vídeo. Você estudou que a biosfera é a região da Terra onde que encontramos uma grande diversidade de seres vivos que interagem entre si. Lá no início, na abertura, nós temos a abelha e a flor, certo? A abertura do capítulo que nós sempre fazemos a leitura da imagem. Aqui está perguntando assim, ó, que seres vivos você consegue identificar na imagem? Aqui, os seres vivos que tem aqui são uma planta, que é uma flor, e uma abelha, certo? As abelhas, elas colaboram uma com as outras na busca por alimento e na vida dentro da colmeia. Então, aqui, ela está retirando o seu alimento das flores na forma de pólen e néctar e ajuda na polinização, ou seja, levam o pólen de uma flor à outra, permitindo sua reprodução. Agora, nós vamos para relações ecológicas. Pense na interação entre a abelha e a flor mostrada no início do capítulo. Ela é benéfica para os dois seres vivos? Será que todas as interações entre os seres vivos são benéficos para os envolvidos? As diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas e podem ser harmônicas ou desarmônicas. O que são relações harmônicas? As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízo para o envolvido e pelo menos um ser vivo é beneficiado. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, elas interagem entre si, como algumas espécies de abelhas que vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica chamada de sociedade. Outros insetos, como formigas, vespas e cupins, também formam uma sociedade. Página seguinte. Aqui nós temos o tubarão com rêmoras presas ao seu corpo. Observe o tubarão representado na imagem a seguir. Os peixes que estão presos ao tubarão são chamados de rêmoras. Assim, nessa relação chamada de comensalismo, somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado. Outro tipo de relação harmônica que acontece entre seres vivos de espécies diferentes é a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam, como ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo, e a anêmona do mar. A anêmona do mar oferece proteção ao paguro contra predadores, pois apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Por outro lado, ela utiliza o paguro como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixados por ele. Aí já entra o comensalismo e a protocooperação. Aqui nós temos a concha, observem as imagens, leiam depois com calma, mas vamos me acompanhando agora. Página 12. Na imagem apresentada no início do capítulo, na página 2, lá da abelha e a flor, há outro exemplo de protocooperação. Nesse caso, a flor fornece alimento, que é um néctar, para a abelha. Já a abelha, ao pousar na flor, se cobre de pólen, que é levado para ela até outras flores. Portanto, enquanto se alimentam, as abelhas polinizam as flores, permitindo que se reproduzam. Na relação harmônica, conhecida como mutualismo, a associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. Um exemplo são os links, organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas. Nessa relação, os fungos absorvem umidade e sais minerais
que também são utilizados pelas algas. As algas, por sua vez, ao realizarem fotossíntese, produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos. Aqui nós temos um texto complementar sobre as bactérias que existem no corpo humano. Nós, seres humanos, mantemos uma relação de mutualismo. Por exemplo, com a comunidade de bactérias que vivem em nosso intestino, as bactérias nos beneficiam, auxiliando na digestão dos alimentos, ao mesmo tempo que recebem abrigo e nutrição. Outro tipo de relação harmônica é o inquilinismo. Nessa relação, o indivíduo é beneficiado enquanto o outro não é beneficiado nem prejudicado. Algumas plantas, como as orquídeas e as bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores. Elas utilizam as árvores como suporte, encontrando melhores condições de luminosidade. No caso, o mutualismo também, ele pode ser confundido com a protocooperação, uma vez que em ambas as relações, os dois seres vivos envolvidos, eles se beneficiam. Entretanto, é importante destacar que o mutualismo é uma relação obrigatória entre os seres envolvidos, ou seja, eles não podem sobreviver isoladamente. Já a protocooperação não é obrigatória. Por quê? Porque os organismos sobrevivem um sem o outro, certo? Vamos para a próxima página. Seção Saiba Mais. De olho nas abelhas. Aqui tem um texto que eu vou ler rapidinho com vocês. Não sei se você já sabe, mas as abelhas estão preocupando os cientistas do mundo todo. Isso porque elas estão desaparecendo. Os cientistas acreditam que as abelhas desaparecem porque sofrem uma síndrome que as faz esquecer o caminho de volta para casa. Perdidas, elas acabam morrendo cansadas de tanto voar em vão. Como as causas desse problema ainda não são conhecidas, os pesquisadores tentam detectar que mudanças na rotina das abelhas podem estar associadas à síndrome. Já sabemos que, quando colocamos pequenas doses de pesticidas nos alimentos oferecidos às abelhas, elas demoram mais tempo para retornar à colmeia, por exemplo, mas ainda há muitos outros fatores para observar. No cotidiano das abelhas, o contato com os pesticidas acontece quando pousam nas plantações para pegar pólen e néctar. Além disso, outra possível causa da falta de saúde desses insetos são as mudanças climáticas que os expõem a situações extremas como secas, chuvas torrenciais, fontes frias ou calor intenso. Aqui está fazendo uma pergunta. Qual é a importância das abelhas na natureza? Qual que é a importância das abelhas na natureza para vocês? As abelhas, vocês sabem que elas polinizam as flores, que produzem os frutos, que produzem os vegetais e que os seres humanos e outros animais, eles utilizam em sua alimentação. Esse fator que eu acabei de explicar para vocês já é um benefício para a natureza. Mas, além disso, o que as abelhas produzem que nós usamos na nossa alimentação diariamente? Agora, nós vamos para as relações desarmônicas. O que é relações desarmônicas? São aquelas em que pelo menos um dos seres vivos envolvidos é prejudicado. Um exemplo desse tipo de relação é o predatismo. Nessa relação, um indivíduo captura o outro para se alimentar. O indivíduo que captura é chamado de predador, e o que é capturado é chamado de presa. Observe os exemplos representados nas imagens a seguir. O camaleão e a águia se beneficiam nessa relação, enquanto o gafanhoto e o peixe são prejudicados. Por quê? Porque eles são as presas do predador. Isso aqui é a cadeia alimentar. Vocês podem ver no filme Rei Leão. Lá é isso. Uma dica, assistam o filme Rei Leão. O predatismo, é uma relação bastante comum na natureza em nosso cotidiano. Então, vocês pensem um pouquinho, dão outros exemplos de seres vivos que estabeleçam esse tipo de relações e comentem com o pai de vocês sobre o papel do ser humano como predador de animais e plantas. Então, sentem com o papai e comentem sobre o papel do ser humano como predador de animais e plantas.
Na verdade, nós somos predadores também, né? O predadismo também ocorre entre animais e plantas. Quando uma vaca se alimenta de capim, por exemplo, ela está se predando de quê? Da planta, ou seja, ela está predando a planta. A competição é uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. Nesse tipo de relação, os indivíduos competem por recursos como alimento, luz e água. Eles também podem competir por território e fêmeas na época reprodutiva. A competição pode ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Aqui nós temos 2 exemplos. Aqui nós temos a população de garças, que compete entre elas mesmas por alimento, e os machos competem pelas fêmeas. Na outra gravura, nós temos a floresta, com diferentes espécies de plantas que competem por água, luz do sol e nutrientes do solo. Vamos para a próxima página. No parasitismo, um ser vivo se alimenta de outros sem necessariamente causar sua morte. Nessa relação, o indivíduo que se alimenta é chamado de parasita e o que serve de alimento é o hospedeiro. Portanto, no parasitismo, o único beneficiado é o parasita, que com o tempo provoca um enfraquecimento do hospedeiro, podendo levá-lo à morte. O parasitismo é uma relação obrigatória para o parasita, pois esse não sobrevive sem o hospedeiro. Existem plantas que são parasitas de outras, como o cipó-chumbo e a erva de passarinho. Na imagem ao lado, o cipó-chumbo parasita está retirando de uma árvore hospedeiro os nutrientes de que necessita para sobreviver. Ele se envolveu completamente em cima da planta, que caso aqui é o cipó-chumbo. Aqui, gente, nós temos os carrapatos e outros parasitas extremos que podem causar doenças a seus hospedeiros. Existem parasitas que são externos, como os carrapatos, piolhos e pulgas. Esses parasitas vivem sobre a pele dos hospedeiros ou preso a ela, alimentando-se de sangue. Há ainda parasitas internos, ou seja, que vivem dentro do corpo dos hospedeiros. O esquistossoma, a lombriga e a tênia são exemplos desses parasitas. Eles habitam o corpo dos seres humanos e de outros animais, retirando os nutrientes de que necessitam e podem causar doenças a seus hospedeiros. A lombriga, por exemplo, ela causa uma doença no ser humano conhecida como ascaridíase. Por isso que é importante o remédio de verme em toda a família de 6 em 6 meses, né? Sobre orientação médica. Agora nós vamos para a ciência em ação. Se nós prestarmos atenção, poderemos observar diversas relações ecológicas ocorrendo ao nosso redor. Que tal pararmos alguns minutos para ver isso? Então, vocês vão precisar de folha de papel, lápis de escrever, lápis de cor. Como adulto, encontre uma área verde no entorno da escola. Como nós não estamos na escola, pode ser na sua casa mesmo. Quem morar em casa pode observar uma planta que esteja na sua casa, em apartamento, no pátio do apartamento onde vocês brincam, também deve ter alguma plantinha, né? Aí vocês vão escolher pelo menos 2 seres vivos que você observou e registrar em forma de desenhos as relações estabelecidas entre elas. Vocês vão desenhar aqui, ó, nesse espaço aqui. Agora, vocês vão responder as questões. Escreva o nome dos seres vivos que você observou e foi escolhidos por você. Você vai escrever, por exemplo, viu uma joaninha e uma planta. A planta é ser vivo, a joaninha também. Uma formiga e uma planta. Isso aqui é sugestão, tá? É o que você vai encontrar no local onde você for fazer a observação. Que tipo de relações ecológicas estavam ocorrendo entre eles? Bom, se você indicar a relação, por exemplo, entre uma planta e a formiga, vai ser o predatismo. Por que o predatismo? Porque um indivíduo captura o outro para se alimentar. O indivíduo que captura é chamado de predador e o que é capturado é chamado de presa. Para isso, você vai ter
que vê o que acontece entre a planta e a formiga. Próxima página, atividades. Vocês vão ler os textos lá atrás e responder conforme está sendo pedido na página 17. Vão fazer também a página 18, a página 19 e a página 20 eu vou ler com vocês agora para fechar essa unidade. Ou seja, qual que é a atividade de vocês? 16 a 20. Vamos ler agora a 20 juntos. A biosfera, vocês aprenderam que a biosfera é a região da Terra que abriga a vida e abrange as regiões onde há água, que é a hidrosfera, ar, atmosfera e solo, litosfera. Os seres vivos podem ser agrupados da seguinte maneira: indivíduo ou população, população, comunidade, comunidade, ecossistema, ecossistema, biosfera. Os seres vivos estabelecem relações entre si que podem ser harmônicas ou desarmônicas. Tia, o que é harmônica? O que são harmônicas e desarmônicas? Tá lá atrás no livro, você vai voltar lá atrás e vai pesquisar, porque se não ler, não vai saber responder, certo? Aqui nós temos um desenho e as setas indicando o que cada um está fazendo aqui. Aqui nós temos o gavião, a colmeia, a formiga, tem uma vaca. Então, vocês vão ler, tem um cupim, vocês vão ler e observar novamente a imagem, identificando as relações que podem ocorrer nesse ambiente. Lembre-se de nomeá-las de acordo com o que você estudou nesse capítulo. Por exemplo, predatismo. Aqui vai ser a serpente e a vaca. A serpente está tentando atacar quem? A vaca. E onde que ela está? No capim. Temos também a sociedade. Qual que é a sociedade? As abelhas, as formigas e cupins. Não dou conta, professora, de entender o que está pedindo aqui. Vai voltar lá no início do capítulo e vão ler. Nós só aprendemos as coisas lendo. Certo? A aula de ciências por hoje é só. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Beijo. Bom final de semana para todos. Dúvidas, me chamem no WhatsApp.